Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital de cultura presente nas redes 2, apresentam Antes Diários, Diário Poético de uma Pandemia. Meu nome é Marlos Degani, sou poeta, completo 30 anos de carreira agora em dezembro, e o nosso projeto Antidiários participou do edital Cultura na Redes 2 e foi aprovado. Aqui a gente não pretende ensinar nada para ninguém, o nosso objetivo é transmitir a nossa experiência. Meu pequeno currículo: eu tenho 30 anos de carreira, tenho 7 prêmios literários, eu tenho 3 livros de poemas lançados e um audiobook gravado em 2009 com toda a minha poesia completa, né? Meu último livro foi lançado agora pela editora Patuá, concorreu ao Prêmio Jabuti, ao Prêmio Oceanos, ao Prêmio Candango e ao Prêmio da Biblioteca Nacional, né? Primeiro explicar para vocês, apesar de ser uma coisa muito esquisita, artista explicar sua própria obra, né? Mas é fundamental que a gente explique o nome Antidiários, né? Geralmente, quando uma pessoa faz um diário, né, ela escreve um diário em prosa, né? Escreve com parágrafos longos e em prosa. Como eu sou poeta, né, e a única coisa que eu sei fazer na minha vida é escrever poesia, né, eu achei adequado, né, dar o nome de Antidiários a uma sequência de registros que eu pretendi fazer entre o dia 15 de março de 2020 e o dia 30 de março de 2020. Todo mundo se lembra daquele momento assustador, né? Que as pessoas estavam muito apavoradas com o vírus, né? Logo depois do Carnaval de 2020, veio aquela onda assustadora e quem pôde, né, ficou dentro de casa, né? E como eu tive a oportunidade de ficar em confinamento dentro da minha casa, né, de 15 de março até finalzinho de julho, né? E o que acontece é que eu, num determinado momento, ainda em março de 2020, eu pensei em como eu poderia aproveitar esse tempo, né, literariamente falando, né? E aí veio a ideia do Antidiários. O que é essa ideia? Escrever um poema por dia durante o mês de abril. Então são 30 poemas que foram escritos no mês de abril de 2020 e mais 30 poemas que foram escritos no mês de junho de 2020, um poema por dia. Cada mês desse, os poemas foram escolhidos de uma maneira, de um formato fixo, né? A gente vai conversar sobre eles no decorrer desse vídeo, né? É interessante que toda a dinâmica desses poemas, tanto os que foram escritos em abril quanto os que foram escritos em junho, a dinâmica principal é o vírus, né? E, na verdade, um dos grandes objetivos dessa iniciativa, e eu tenho a impressão de que foi por isso que foi aprovada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, é uma luz para os novos poetas, né? Como eu disse, eu faço 30 anos de carreira agora em dezembro, né? 3 livros lançados, e aqui ninguém quer ensinar nada para ninguém. Eu faço questão de frisar isso. O que a gente quer realmente é compartilhar a nossa experiência. Como? Né? Na verdade,
o grande desafio de um poeta é encontrar a sua própria dicção, é encontrar o seu modo de se comunicar por meio da poesia. Isso é uma coisa fundamental, né? Quando você vai tentando, vai se esforçando, vai lendo, vai absorvendo conhecimentos, e você consegue, pelo exercício contínuo, pelo ofício da poesia, você consegue, de um modo racional, mas também inconscientemente, adquirir uma dicção poética que o caracterize, né? Que você possa naturalmente desenvolver a partir do momento de que o seu desejo seja realmente ter esse ofício de poeta. E olha, gente, que o poeta, ser poeta, não tem muito pouco a ver com o estigma que se tem sobre ele, né? Poeta não é aquele cidadão que vive no mundo da lua, que não liga para se alimentar e vive num outro mundo. Poeta é um cidadão comum, exatamente como um médico, como um engenheiro, como um profissional normal, que ele precisa, né, trabalhar, e o trabalho dele é fazer poemas. Há uma mística em torno disso, há uma mística em torno da sensibilidade que o poeta precisa ter ou não. É lógico que dentro do campo artístico e dentro do campo da literatura, a poesia é um gênero literário que o poeta exerce. Mas se você pensar bem, se você for pensar com objetividade, ser poeta é talvez o único ofício no mundo que não exige qualquer premissa para você ser poeta. E interessante que nem saber ler e nem saber escrever. Está aí o Patativa do Assaré, que não nos deixa mentir. Patativa do Assaré foi um grande poeta cearense e guardava tudo na cachola. Não sabia ler e nem escrever, né? Então, qualquer um que escreva uma linha sequer e ache que aquilo é poesia e se auto-intitule poeta, ele é legitimamente um poeta. Então o poeta, mas apesar de ser poeta não exigir premissa alguma, o ofício de poeta é muito ardoroso, né? Escrever poemas é uma coisa muito difícil, pelo menos para mim, falando pessoalmente da minha experiência, né? É uma linguagem totalmente diferente e, por incrível que pareça, a poesia, dentro dos gêneros literários, é o que menos vende. E não é aqui só no Brasil, não. Que nós estamos 500 anos atrasados em relação à Europa no registro escrito. Quando o Brasil foi descoberto, na Europa já existiam universidades, né? Não é por isso, porque a poesia é uma forma de expressão literária hermética e que poucas pessoas se identificam com a linguagem do poema. Eu conheço altíssimos intelectuais que nunca leram um poema na vida. E isso não é demérito algum, porque a poesia ela não é para qualquer um. E esse não é para qualquer um, não existe nada de arrogante ou pedante nisso. Esse não é para qualquer um, é simplesmente porque dela poder cooptar um grande número de interesses. Poesia vende pouco aqui no Brasil, poesia vende pouco na Alemanha, poesia vende pouco na França, poesia vende pouco em Portugal, né? E isso não é um privilégio só do Brasil, né? Uma situação também bem interessante, né, que está presente
nesses 60 poemas dos Antidiários, né? 30 em abril e 30 em junho, que é a questão do blog. Você vai poder ler todos os 60 poemas no blog antidiários.blogspot.com. Tá tudo lá. Você pode ler com calma, você pode ver com paciência e sem pressa. Tá tudo lá à sua disposição. Bem, uma questão também relevante nesse exercício poético que eu falei para vocês é a questão também da epígrafe. Eu, no decorrer da minha carreira, sempre fui um poeta que gostei de intertextualizar outros poemas. E essa intertextualização, ao contrário de que muita gente desinformada pensa, né, ele não tem nada a ver com plágio ou com cópia, nada disso. Intertextualizar significa você redimensionar uma obra de um colega, né? Dentro desse processo também tem a questão das epígrafes, né? Você vai encontrar lá nesse blog antidiários.blogspot.com, você vai encontrar dentro desses 60 poemas que estão lá, né, dentro desse exercício literário que fizemos, vários e vários poemas que têm epígrafes, mesmo que, como eu disse, o mote central de tudo isso foi a pandemia e foi o vírus, né? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos dar um exemplo agora de um poema, que foi um desses que foram feitos em abril, como eu disse, né? Um poema por dia, foi no dia 9, né? Ele vai aparecer na tela agora para vocês, né? E ele tem uma epígrafe chamada, que diz assim: nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando? Do Vinícius de Moraes. Então, vocês estão vendo aí agora na sua tela, né, o formato que todos os poemas de abril foram feitos. 2 partes de 5 versos cada uma e uma parte final com o verso final. Então, todos os 30 poemas que foram escritos em abril, eles são desse formato. Foi na verdade uma escolha aleatória, simplesmente porque eu nunca havia visto um poema escrito dessa maneira, com uma divisão de 5 versos, né, e um verso final embaixo, como vocês estão vendo agora. Então esse foi o poema do dia 9 de abril. E todos os poemas, também é importante frisar, eram feitos no mesmo dia, né? Essa mesma intenção do diário, que virou antidiário, por não ser um diário em prosa, e sim um diário em versos. Então vamos ler juntos. A chuva de açúcar de confeiteiro desaba sobre a manhã fria, e que parece desenhar um vidro entre o que eu vejo e a guia, deslocada da calçada por onde quase ninguém mais transita. São 3h54 no círculo dessa baixada vazia, na cerâmica vermelhão da sacada e na fragrância da avenida. Esta mistura cítrica do foger, do gerânio e da tangerina. Às 7h35, tudo não passa de um verso eremita, no chumbo da nuvem que faz da encruzilhada a única saída. Ainda mantenho a cidra, a farinha, o dendê e as bijuterias,
o drive abre o vírus do poema que não me salva da sepsia. Às 6 e às 18, não sei bem se é noite ou se é dia. Podemos voltar agora para cá, né? E você vai observar, né, que o vírus está presente, né? Nós vamos falar daqui a pouco dos poemas de junho, que tem outro formato, e você vai perceber também que o vírus está presente. Mas uma coisa muito importante aos jovens poetas, a você que está tentando encontrar a sua dicção, né? Eu acho, pessoalmente, que você pode enxergar a possibilidade do poema em qualquer coisa. Mesmo em casa, trancado, no isolamento da pandemia, né? Eu consegui fazer esse exercício e poder encontrar formas de me expressar restritamente dentro de uma casa. O que, na verdade, o que mais importante que eu gostaria de dizer é que você pode encontrar o seu caminho em qualquer lugar. A poesia, ela é volátil, ela permeia a nossa vida de uma forma completa. Ela pode estar em tudo, ela pode estar em todos os lugares. E o grande barato desse exercício literário foi perceber isso. Foi perceber que dentro da minha própria casa eu tinha elementos que poderiam me trazer um discurso poético, vamos dizer assim, bastante relevante dentro daquele contexto. Mesmo que o contexto fosse triste, assustador, novo. Quem da nossa geração viveu uma pandemia? Foi a primeira vez para todo o povo brasileiro, né? E o elemento que une esse exercício, que é o vírus, ele também foi o elemento que me permitiu criar um diário, um antidiário, porque ele é inverso, e poder transitar com as minhas angústias e os meus questionamentos dentro desse universo restrito, né? Eu vou ler mais um poema, que a gente vai continuar aqui ainda, não vai voltar para a tela, para você ver, para você perceber a questão do vírus presente, né? E eu vou ler para você mais um poema de Abril, o seguinte, o do dia 10, que também tem uma epígrafe. E é assim, a epígrafe dele é uma canção, né? É uma canção do Fernando Brant e do Milton Nascimento, encontros e despedidas, que tem uma letra lindíssima do Fernando Brant, e um trecho dela é assim: o trem que chega é o mesmo trem da partida. Essa letra do Fernando Brant, né? Se você deve conhecer, se você não conheça, você pode ouvir essa música, Encontros e Despedidas. A Maria Rita gravou também, né? Ela se dá toda numa estação de trem e ela tem um apelo totalmente kardecista, né? O trem que chega é o mesmo trem da partida. Ele está falando claramente da reencarnação aí. Mas isso é uma outra história. Então esse poema tem essa epígrafe. Esse é o 10º dia. E, como eu disse, são 2 partes de 5 versos e um verso final, né? O poema é uma comichão intensa que no poeta se pronuncia, a partir da hemoelétrica cerebral e de toda a sua engenharia, a de iniciar os neurônios e projetar 1000 imagens coloridas. Entre a amperagem dessa linguagem
quase alienígena ainda. O manuscrito do verso é a sobra do que atravessa esta colina. E o que antes era conjectura, agora é a ideia a ser cumprida. Vejo o abismo suspenso da aurora de um roxo que predomina, no firmamento da rocha alta da nuvem, viajante da ventania. Ouço o silêncio do confim da linha. As horas são as inimigas que trafegam vagarosas na liberdade enclausurada dos dias. O tempo patrocina o que começa e também o que termina. Aqui, o vírus, ele é citado de maneira indireta. Nessa parte que trafegam vagarosas na liberdade enclausurada dos dias. Nós estávamos em confinamento, né? Nós estávamos nesse contexto de confinamento, né? Então, repetindo, você pode ler os 60 poemas lá no antediários.blogspot.com. Bem, então são 30 poemas de abril, né? Depois eu fiz uma reflexão durante o mês de maio de 20 e resolvi repetir esse mesmo exercício em junho de 20, né? Com um outro formato. O de abril tinha 11 versos, né? E agora o de junho, os 30 poemas de junho, são 12 versos divididos em 6 dísticos, né? A gente vai fazer também uma leitura daqui a pouco, como fizemos com o de abril, né? E em junho, o vírus continua como papel principal, mas os horizontes da minha poética, dentro desse contexto confinado, puderam se ampliar, né? Depois que eu percebi que eu poderia escrever poemas independentemente daquela situação que eu estava vivendo. Uma situação nova e assustadora para todo mundo, né? Então, em junho, eu retomei o desafio e nós vamos agora dar um exemplo, né? De como são feitos esses poemas de junho, né? Vamos para a tela agora com o poema. Ok? Você está vendo aí o poema do dia 7, né? E vamos ler juntos esse poema. Você pode reparar que o formato é totalmente diferente do de abril. O formato, como ele disse, são 6 dísticos, né? No total de 12 versos. E todos os poemas de junho são assim, dessa maneira. Então vamos ler o do dia 7, que está na tela aí com você. Transita silencioso por entre as formações e as névoas da madrugada o desfiladeiro sem dialeto de um verso. Camuflado, invisível, etéreo, contralto e quase abolido, repleto das pausas falsas que nem têm tempo definido, nem de outroras ou de futuros, de segredos ou de gritos, oriundos do gás do poema que irrompe no desconhecido. O poeta não decanta os parasitas que sobram escondidos e que compõem o fumaceiro colorido e volátil deste signo. O meio-dia do domingo avança nos cinzas da tarde aflitiva, disfarçada nessa calmaria floral do grilhão rarefeito do vírus.
onde há tropeços na pedraria, feito o junho das horas vazias. E somente a ardósia do morro me diz agora o que é poesia. Ainda na tela com o poema, vocês observam a questão do vírus como foco principal. O morro, elementos que me eram disponíveis naquele momento. O domingo sombrio, a cor cinza, a calmaria, os tropeços na pedraria, o junho das horas vazias. Elementos que dentro daquele isolamento social que eu estava vivendo se transformaram no manancial da minha poesia. Nos meus antediários, nas minhas confissões diárias, não em prosa, e sim em poesia, né? Voltando para cá agora, eu sempre particularmente achei muita pretensão de qualquer tipo de artista explicar a sua obra. Eu acho de uma arrogância muito grande, mas eu gostaria de esclarecer que nesse momento não há ninguém aqui ensinando nada e nem explicando nada. O que há aqui nesse momento é uma tentativa de compartilhar uma experiência. Compartilhar uma experiência única que eu espero que nós nunca mais tenhamos essa oportunidade, que o Brasil e nem o mundo nunca mais sofra uma pandemia e que nos obrigue a viver um confinamento como o que nós vivemos. Eu quero dizer para você, meu caro poeta, minha cara poeta, você que está começando a fazer os seus escritos, que estão guardados na sua gaveta, né? Procure a sua voz onde quer que ela esteja. Tudo, em todos os lugares, há poesia. Há o elemento volátil da poesia. E a poesia quer se transformar em poema. E ele quer se transformar em poema por meio da sua voz, por meio da sua dicção. Portanto, leiam os grandes poetas do século XX. O meu mestre Ivan Junqueira, que foi o que apresentou o meu primeiro livro, Sangue da Palavra, lançado em 2006, que faleceu em 2009. Em 2014 ele completaria 80 anos. Na minha opinião, o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Leiam Antônio Carlos Sequim, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Murilo Mendes, Carlos Nejar. Leiam todos os grandes. Leiam Castro Alves, leiam Ledo Ivo, leiam Antônio Cícero, leiam Alexei Bueno, poetas que estão aí já ainda vivos. Procurem o lado bom das redes sociais, no Facebook. Procure encontrar poetas. Leia poetas. Porque se você pensar bem, a poesia é um livro de cabeceira. Você não precisa ler um livro de poesia da primeira à última página. Você pode abrir um livro de poesia e ler um poema do meio. Leia poetas. Tenha intimidade com a linguagem da poesia. Encontre a sua forma mais confortável de escrever. E eu, particularmente, escrevo com rimas. Mas o meu mestre Ivan Junqueira dizia uma coisa muito importante. A rima
ela tem de estar a serviço do poema, nunca o contrário. A rima ela tem que servir ao poema, não o poema servir à rima, porque dessa maneira se torna algo artificial, se torna algo não legítimo do sentimento e das informações que você gostaria de transmitir. Portanto, eu gostaria agora, de ratificar o meu convite para você ler o blog antediários.blogspot.com. Lá você vai encontrar os 60 poemas que foram feitos, os 30 poemas de abril, os 30 poemas de junho. Vai ser uma grande alegria para mim contar com a sua audiência. Eu quero agradecer muito o governo do estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Economia, de Cultura e Economia Criativa, o edital da Cultura nas Redes 2, que deram essa oportunidade para a gente poder estar aqui compartilhando com vocês essa experiência que foi muito relevante para mim. Meu nome é Marlos Degani, eu estou nas redes sociais, Marlos Degani, basta digitar no Google, estou no Facebook, estou no Instagram, eu tenho uma página pessoal lá no Facebook que você pode acessar, lá estão todos os meus poemas. Eu quero mandar um abraço a todos vocês, muito obrigado e nos encontramos por aí.